Parábola dos talentos. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do meu senhor, do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros. Para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem será dado, e terá em grande quantidade. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Deixa eu só explicar. A gente falou que ia dar continuidade àquela palestra da semana passada, mas como a Samira falou que o áudio ficou muito ruim depois que a gente trocou o celular, então a Paula vai preparar uma outra vez, tá? É isso aí. Parábola dos talentos. Acho que vocês já devem ter ouvido isso inúmeras vezes, né? Porque é uma parábola bastante, né, trabalhada nas igrejas. Os padres falam muito sobre a parábola dos talentos. Eu, pelo menos na minha época de igreja, eu ouvia sempre no sermão do padre ele discorrer sobre essa palavra parábola. E, enfim, é uma das parábolas assim mais trabalhadas no processo de evangelização. E essa parábola, ela tem várias camadas de significado. Muitas vezes as pessoas tratam fazem apenas uma leitura superficial. Então, o grande desafio nosso é tentar alcançar uma profundidade maior na interpretação desse texto, né? Que é uma alegoria que trata sobre algo que é imprescindível que a gente entenda. Porque trata do quê? De um princípio da natureza. O que é o princípio da natureza? A natureza, ela não é uma desordem. Ela tem princípios, ela tem uma ordem. E ela não modifica essa ordem ao sabor dos nossos desejos, não. Ela se impõe sobre a condição humana da mesma forma. Então, todos estão sujeitos a esses princípios. E aqueles que se distanciam, aqueles que não agem de acordo com os princípios da natureza, colhem sofrimento, dificuldades, né? Choro e ranger de dentes. O texto é isso. Bom, de que princípio da natureza Jesus está falando? Porque Jesus veio trazer isso, veio trazer um compêndio
maravilhoso de verdades naturais. Coisas que a gente não compreende porque vivemos ainda na ignorância. A gente não entende as regras do jogo aí. A gente vive de acordo com os nossos sonhos, desejos, inclinações, tendências, programações, acreditando em crenças, né? Um sistema de crenças que é muito particular, que é nosso, que foi construído a partir de todo um processo de programação que veio de fora, de tradições, de culturas, de pai para filho, de avô para pai, e assim por diante. Uma coisa que se arrasta quando você nasce, já tem um molde pronto de como você vai ser, de como você vai pensar, no que você vai acreditar, e você segue, né, naquela linha. A gente tem muito pouco espaço para escolher, para decidir como pensar e como agir. Bom, mas enfim, essa parábola tem 3 personagens. Aliás, 2 personagens, né? Não, 4 personagens. Tem o Senhor, né? E os seus 3 servos. Não é isso? Então tá. Para Jesus, quem representa esse Senhor? Esse Senhor representa o quê? Porque é óbvio que isso não é uma história, isso é uma parábola, uma alegoria. Está simbolizando algo. Então, para Jesus, esse Senhor representa um personagem. Que personagem? Esse personagem representa o que nessa natureza? Seria o próprio Deus. Ou o eu superior, né? Para aqueles que querem arrastar para um campo mais espiritualista moderno, é o nosso eu superior. Aquilo que está na essência do nosso ser. Aquilo que direciona a nossa vida sem que a gente perceba. Ou desconectado. Aquilo que o Caetano chamava de força estranha. Não tem aquela música? Por isso uma força me leva a cantar, por isso essa força estranha. Né? Ele canta, não sabe por quê, mas ele canta, ele é conduzido, ele é levado por uma força que é estranha, que ele não sabe. A vida de cada um de nós é assim. Nós somos conduzidos a viver experiências, a conviver com pessoas, a atuar em situações, em ambientes, experimentar coisas que são muito específicas de cada um. A gente não percebe, a gente se acha o dono que está no controle, que o controle é nosso, mas não. Nosso livre-arbítrio é muito pequeno, existe uma força que se impõe sobre cada um de nós e que nos conduz a conviver com as pessoas com as quais nós precisamos conviver, trabalhar com aquilo com o que precisamos trabalhar, passar pelas experiências que são necessárias para o nosso crescimento, porque é algo específico nosso. São demandas específicas que cada um de nós temos e que nos obrigam a passar por essas experiências, porque elas são voltadas para o nosso bem maior, para o nosso desenvolvimento, para a expansão da nossa consciência, para o desenvolvimento do nosso ser. Então, não existe nada de errado com a gente, com as nossas escolhas, com o lugar que a gente vive. Existe, sim, uma dificuldade de aceitar. E essa falta de aceitação é que já traz o sofrimento. Então, o nosso problema não é a experiência em si. O nosso problema está em nós não aceitarmos as proposições da vida, aquilo que a vida quer, que a gente experimente para o nosso bem, para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento. Então, é dentro desse contexto que esse Senhor, essa força estranha, esse eu superior, ou Deus, ou natureza, dê a vocês o nome que vocês quiserem, não tem problema. Esse Senhor, ele chama esses 3 servos e dá a cada um deles um talento. Esses servos representam o quê? Representam o ser humano, dentro da sua ignorância, preso ainda no universo mental, na escravidão da mente, preso ao ego, às suas inclinações, às suas tendências, preso na ignorância, né? Conduzido por desejos, por sonhos, enfim, por uma série de coisas,
vivendo essa vida fictícia que a gente vive, essa vida de Matrix, assim, vamos dizer assim. O filme é bom porque ele ilustra bem isso, né? Então a gente está nessa Matrix aqui. Matrix. Então, essa Matrix é onde nós estamos. Cada um de nós vivendo a sua vida, a vida de um personagem, e acha que esse personagem é tudo, não existe mais nada além dele, né? Em função, portanto, dessa ignorância. Então ele chamou esses 3 personagens e falou, olha, deu a cada um deles, o primeiro ele deu 5 talentos, ao segundo ele deu 2 talentos, e ao terceiro ele deu 1 talento. O que recebeu 5 talentos, saiu, trabalhou, investiu e dobrou. Quando o Senhor voltou para tomar conta, para pedir contas do dinheiro que ele tinha, né? Aquele que ganhou 5 talentos, dobrou. Entregou a ele 10 talentos. E o que ele disse? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco que eu te dei. Venha participar da minha alegria. Não é trazer esse ego, trazer essa consciência desconectada da realidade para a alegria. Olha só que coisa bonita. Para a realização, para a iluminação que existe nesse seu eu superior, nessa consciência crística, nesse seu eu verdadeiro, esse eu sabe, conectado com Deus, com a sua consciência pura. Venha fazer parte dessa alegria. Aí chegou para o outro, a quem ele tinha dado 2 talentos, e esse outro prestou contas e disse, me deste 2 talentos, eu trabalhei, produzi, consegui mais 2 talentos, estão aqui 4 talentos, eu não puxa vida. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e eu te porei sobre, e te darei intendência sobre coisas muito maiores. Né? Ou seja, você vai ter responsabilidades maiores, porque você correspondeu às minhas expectativas. Você, com o talento que eu te dei, você multiplicou, você cresceu, você se desenvolveu, você aprendeu, você multiplicou. Então, a gente não é o mesmo. Quando a gente cresce, a gente expande, quando a gente multiplica, a gente melhora. A experiência da vida promove isso na gente. Então, a pessoa, ela recebeu um talento, mas ela usou aquele talento para o crescimento dela. E apresentou, na hora de apresentar as contas, ele tinha multiplicado aquilo. Então, eu te darei tendências sobre coisas maiores, ou seja, as missões que ele terá nas próximas vidas, quando ele serão missões melhores, missões mais importantes, condições melhores de existência, porque ele conseguiu aproveitar o talento dele e, né, através desse princípio, nós vamos falar daqui a pouco dele, fazer um bom uso daquilo para o desenvolvimento dele. E por fim ele chegou àquele a quem ele tinha dado um talento só. E esse que recebeu um talento só, enterrou na terra, na areia, né? E aí esse, na hora de argumentar com o Senhor, ele disse, olha, eu sei que o Senhor colhe onde não plantou, que o Senhor junta onde não semeou, e eu tive medo e escondi esse talento. Então, peguei o talento de volta e vim te devolver. Ele disse, servo mal. Se fosse para que você lhe devolvesse o mesmo talento que eu entreguei para você, melhor seria que tivesse colocado num banco, pelo menos renderia juros, né? Melhor seria que você tivesse colocado no banco, que renderia juros. Então, o que Jesus está querendo nesse diálogo? O que ele está querendo mostrar? O que esse servo representa? Representa aquelas pessoas que, assustadas, amedrontadas, com medo de investir
na própria transformação, no crescimento. Pelo pouco, mesmo que tenha um pouco, mesmo que as oportunidades sejam menores, as condições sejam mais difíceis, são as primeiras pessoas que desistem, que renunciam. As primeiras pessoas que, de forma rebelde, dizem para o universo: não, eu não aceito. Eu não aceito trabalhar com tão pouco. Eu não aceito viver uma vida, uma experiência como essa. Que aprendizado eu vou extrair disso se eu estou tendo tão pouco da vida, né? É a mesma coisa que você se rebelar contra a própria natureza. E aí ele leva essa bronca, ele disse: não, você pelo menos deveria ter colocado no banco. Ou seja, essas pessoas elas poderiam procurar algum tipo de ajuda, buscar conhecimento, buscar se desenvolver de alguma forma com o pouco que tem, para poder produzir mais, para poder ser mais produtivo. Mas elas preferiram o quê? Esconder esse talento e renunciar a qualquer atividade possível. São essas pessoas que se entregam, essas pessoas que vivem na rua, essas pessoas que vivem na inércia, essas pessoas improdutivas, essas pessoas que todos vocês têm exemplos por aí de pessoas que são assim. E não fazem nada pelo seu desenvolvimento, pelo seu crescimento. Pessoas que construíram a ideia de que para elas as portas todas estão fechadas, que elas não têm condições de evoluir, e elas abraçaram essa ideia por comodidade e por medo também, né? Por ignorância. E aí, elas, na hora de prestar conta, elas não têm nada, porque não produziram nada. Vocês lembram quando eu falei do tanque de Bethesda? Do homem que ficou 38 anos deitado numa maca, do lado de um tanque que a água se mexia, se movia, esperando as águas se moverem para alguém pegar ele, levar desse tanque e ele ser curado. Então, isso é o retrato do quê? É o retrato de uma pessoa que não se esforça, que aceita as suas limitações, que construiu a ideia de impotência, de incapacidade, de fraqueza, construiu uma ideia de si mesmo, de alguém extremamente limitado, incapaz. Essas pessoas, elas vivem assim, vivem na dependência dos outros. O que Jesus disse para ele? Vocês lembram? Levanta-te, anda. Levanta-te. Você quer ser curado? Quero, mas ninguém me pega aqui na hora que as águas se mexem para me levar para eu ser curado. Não foi isso que eu te perguntei. Eu perguntei se você quer ser curado. Eu falei: sim, quero. Então levanta, toma o teu leito e anda. Olha a palavra anda. É esse o princípio que eu estou querendo falar para vocês. É o princípio da ação. Agir. Ação, gente, é construção de karma positivo. Todos nós temos karma. Todos nós temos questões que precisam ser resolvidas. Esses problemas foram construídos por ações ruins. Elas só serão dissolvidas com outras ações. Não é com oração, não é com choro, não é com desânimo, não é com vitimismo, não é com nada disso. É com ação. Então, o homem que pega o talento, seja ele o menor que for, enterra uma pessoa que está renunciando à ação. E a ação é um princípio da natureza. Nós somos compelidos a agir, a decidir, a escolher, a trabalhar, a movimentar-se. Então, quando a gente renuncia a isso, quando a gente se entrega a esse tipo de sentimento, o que a gente está fazendo? A gente está transgredindo uma lei natural, o princípio natural, e o resultado é sofrimento, dor, angústia. Então, não há nada que nos limite. Não há nada. Eu recebi Arquimedes, ele dizia: me dá uma alavanca.
e eu reformarei o mundo. Esse é o pensamento. Você entendeu? Martin Luther King, ele dizia uma coisa, ele dizia o seguinte, se você não consegue voar, corra. Se você não conseguir correr, ande. Se você não conseguir andar, se arraste, mas nunca fique parado. Nunca fique parado. E nós temos essa coisa de nos entregarmos ao desânimo. Não, é agindo que as soluções, as coisas se resolvem, se constroem, as portas se abrem, as coisas se resolvem, a gente prospera, a gente cresce, a gente conquista. Sem ação, não tem. A gente vai viver de pires na mão a vida inteira, atrás, pedindo afeto, amor, cuidados, carinho, uma série de coisas que ninguém está disposto a dar. Que você recebe na proporção daquilo que você dá. Se você não dá nada, você não recebe nada. Absolutamente nada. A vida é isso. A vida é sobre isso. É sobre movimento. E o movimento traz equilíbrio. A falta de movimento traz desequilíbrio. É o exemplo do homem na bicicleta. Né? Se ele parar de pedalar, não tem como levar. A bicicleta mantém em pé, ela vai cair. Então é sobre isso a vida. A vida é sobre movimento. Então o homem que pega o talento dele, seja qual for, e enterra, ele está renunciando ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento, ao seu aprendizado e à sua capacidade de estar diante de tendências maiores, responsabilidades maiores, experiências melhores em vidas, né, futuras. Então, é uma pessoa que está se entregando. Pior do que isso são os suicidas. Não existe rebeldia maior do que um ato desse. Não existe transgressão maior do que essa. A pessoa que é conduzida a isso é uma pessoa absolutamente rebelde, totalmente desvinculada. É um coitado, cheio de medos, cheio de programações nocivas, equivocadas da sua verdadeira natureza, do que ele é, do seu poder, da sua grandeza, da coisa divina que existe dentro dele. Apenas preso num roteiro ilusório, sabe, de convicções equivocadas de si mesmo, de incapacidade, enfim. Se a gente for agora tentar construir, né, o que está por trás de tudo isso, é muita coisa. Então, a humildade é isso. Por que Jesus falava tanto em humildade? Porque não tem nada mais poderoso que a humildade. Humildade é você aceitar as coisas como elas são, aceitar a vida como ela é, aceitar as pessoas como elas são. Humildade não é brigar com a vida. A humildade é sobre aceitação. Todas as vezes que a gente se revolta, a gente está agindo com orgulho, com vaidade, com vícios mentais que são ilusórios. Agora, quando a gente aceita, compreende, espera, a paciência é uma coisa poderosa, né? A paciência é isso. É você saber que tem um momento certo, onde quando você vai estar preparado, quando as coisas vão estar, sabe? E você acelera muito o seu processo quando você adota uma atitude de humildade, né? Então, não existe poder maior do que a humildade. É uma grande virtude. É uma grande virtude. Humildade e fé são duas grandes aliadas, né? Humildade é aceitação. É não brigar com a vida, é não brigar com nada, é não problematizar as coisas, problematizar tudo como a gente problematiza. O que é problematizar? Uma pessoa se comporta de uma maneira que não corresponde
aos seus padrões pessoais, internos, você já começa no julgamento, na crítica, na condenação, e isso e aquilo. Isso é problematizar. Agora, uma pessoa humilde, não. Aceita a pessoa como ela é. Não transforma ela num problema. Não julga. Não vai ser maledicente. Uma pessoa extremamente caridosa. Entende que cada um tem que estar no estágio de entendimento, de conhecimento, desenvolvimento mental, espiritual, consciencial. Cada um está num estágio diferente, cada um enxerga a vida de uma forma, cada um viveu coisas distintas, cada um tem o seu padrão, a sua maneira de se posicionar na vida. E aí, ok, cada um é cada um. Olha só, isso aqui é uma frase que foi construída por alguém extremamente humilde, quando ele diz cada um. E, de fato, cada um é cada um. Então, eu não quero tentar ajustar o outro, mudar as pessoas que tentam mudar as outras, mudar os amigos, mudar os filhos, mudar o esposo, mudar a esposa, mudar o colega de trabalho. Não, você tem que ser assim, assim, assim. Não, eu vou brigar com você para vocês. Gente, isso é doença. Isso é uma insanidade. Nós não temos poder nem de mudar nós mesmos, não conseguimos nem mudar a gente. Aliás, poder nós temos, mas não fazemos isso. E a gente não percebeu ainda algo que é fundamental. Que quando você empreende uma modificação em você mesmo, você muda o mundo. É difícil de compreender isso? Pode ser. Mas guardem essa frase. Quando você muda você, você muda o mundo. Porque quando você olhar para o mundo transformado, você vai ver um outro mundo. Um mundo com outros olhos. O mundo é o mesmo, só que você está vendo ele com outros olhos. E aí ele passa a ser maravilhoso. Aquilo, onde você enxergava defeito, doença, problema, você não enxerga mais. Por quê? Porque você desenvolveu as suas virtudes, entre elas a humildade, a aceitação, a fé, a paciência, a tolerância, a compreensão. Coisas que não adianta, vocês não vão comprar isso na feira, ninguém vai dar isso de graça para vocês. Não adianta pedir no Mercado Livre, não vai chegar em casa. Isso faz parte do desenvolvimento de consciência de cada um. Ou vocês buscam isso, ou não. Continuem enterrando essa moeda na terra e, por medo, por insegurança, por comodismo, por uma série de coisas, e vivam a vida do choro e do ranger de dentes nas trevas exteriores.